Muito boa tarde. Estamos começando mais um podcast Nele Pode. E hoje com o tema Nele podemos contaminar com a presença dele todos à nossa volta? Com certeza sim. E hoje nossos convidados, pastor José Noda, o presbítero Marcos Freitas. Paz a todos, em nome de Jesus. E o presbítero David Zock. Então já pedi para ir começar se apresentando, pastor José, pode se apresentar, dizer dias de culto, sua congregação, endereço. Também. A paz do Senhor, quero cumprimentar todos com a doce paz do nosso Senhor Jesus, dizer que é um privilégio poder estar aqui. Recebi o convite através da vida do pastor Alex, e nós estamos para falar um pouquinho desse trabalho que já fez 13 anos na cidade do Rio Grande, na verdade como Ministério Aliança com Deus, mas a nossa origem é batista. Nós viemos da Igreja Batista Missionária do Cassino, onde aí então nós fizemos 20 anos já fazendo esse trabalho. Nosso trabalho é exclusivo com pessoas em situação de rua. Nós tem um povo na cidade do Rio Grande, e glorifico a Deus por isso, levando alimentação, levando a água, o abraço, a palavra, mas muitas vezes se para num momento onde não tem para onde levar essa pessoa. Muitos querem sair da rua, alguns não querem, irmãos. A gente tem que ser sincero, mas aqueles que querem ali, eles recebem o endereço. O endereço é Ministério Aliança com Deus, Lili Ferreira 491. Esse ministério, ele nasceu dentro do projeto Neemias, Pastor André, Pastor André, que a cidade tem algo muito profundo ali, uma gratidão a esse homem, porque foi o primeiro, foi o precursor, e ali, através dele, muitas outras comunidades surgiram, e o entendimento que a obra de Jesus é realmente atender o órfão, a viúva, atender o necessitado. E não foi diferente comigo. Eu estava numa igreja, a Igreja Batista, como missionário. Eu seria enviado para o campo, missionário, Rio, e depois talvez Moçambique, quem sabe outro lugar. Mas naquele momento eu conheci o projeto Neemias. E ali Deus me deu uma visão onde realmente havia necessidade da continuação, da ressocialização. E então surgiu o projeto Aliança com Deus, com 4 critérios bem definidos, e um pouquinho difícil, porque quando começa algo sozinho, nem sempre se tem aceitação. É verdade. Muitas vezes as pessoas elas observam, mas é difícil a gente dizer, olha, eu tive uma visão de Deus. E essa visão é que as pessoas muitas vezes elas saem de uma comunidade depois de enfrentar 9 meses, regras, enfim, receber a palavra, até inclusive os parentes naquele lugar, mas saindo dali, cumprindo os 9 meses, ela ainda não tem o espaço que ela precisa. Eu falo de documentação, eu falo de um trabalho, eu falo de um endereço, né? Eu falo de uma oportunidade. Ele parou com o vício, ele entendeu que ele precisa de Jesus, mas agora falta realmente a oportunidade. O Ministério Aliança com Deus também, ele atende presídios. Hoje, já faz alguns anos, aproximadamente 6, 7 anos, nós já fizemos um trabalho dentro da própria PERG, onde nós temos um grupo de pastores, né, que fazem esse trabalho lá, religioso, onde nós levamos a palavra a todos os pavilhões, cozinha e inclusive seguro. E nesse lugar, então, as pessoas começam a receber a palavra. Muitos deles também, assim como acontece na comunidade, eles têm um prazo para ficar lá. Porque, na verdade, o que eu costumo dizer, nós não somos o erro, nós erramos, as pessoas erram, mas as pessoas têm um prazo ali dentro para cumprir.
Mas quando ela sai de lá, ela se enfrenta um problema muito sério, e esse problema se chama preconceito. As pessoas têm um preconceito acerca do presidiário. É muito fácil a gente dizer, olha, eu quero ajudar crianças, eu quero ajudar o idoso, porque criança a gente já foi um dia e a gente já sabe o que passou. Muitos de nós, para chegar até aqui, viveram momentos difíceis, né? Mas também nós vamos chegar à idade avançada, e aí as pessoas, elas conseguem realmente ajudar. Mas quando se fala em ajudar pessoas que saem de comunidade, ex-drogado, ex-presidiário, e alguns ainda saem hoje com uma tornozeleira. Essa tornozeleira, ela limita o cara. Não adianta eu liberar o cara do presídio com uma tornozeleira, se ele, embora ele tenha um endereço, se ele não tem alimentação, se ele não tem um trabalho, se ele não tem um acompanhamento. E quando também se encontra aquela pessoa na rua, na verdade, o que acontece? Essa pessoa, ela precisa ter o quê? Ela precisa ter um acompanhamento. Muitas vezes já passaram por 10, 20, 15, só que a transformação do ser humano, ela ocorre de dentro para fora. Eu não consigo botar um terno, uma Bíblia embaixo do braço e dizer eu estou transformado, porque a própria Bíblia nos diz que conhecereis a verdade, e é a verdade que vos libertará. E essa verdade, ela não é uma só, essa verdade, ela passa por processos para conseguir o propósito. E na verdade, esse preceito todo, a gente vai ter que entender que Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, mas a palavra é a verdade. Glória a Deus. Tá? Aleluia. Então eu preciso mostrar para essa pessoa o que eu tenho, mas muitos não conseguem mostrar porque elas estão num sistema onde, infelizmente, elas estão presas no sistema. E esse sistema se chama religioso. A religião, ela prende a pessoa e ela limita. Porque quando Jesus diz, conhecereis a verdade, ele está dizendo que a verdade ela é muito ampla. E muitas vezes a gente vai encontrar diversas pessoas em determinadas religiões que elas têm o que é o primeiro critério do Ministério Aliança com Deus. E o primeiro critério que Deus me deu no monte, eu sou um homem de oração, eu oro por essa cidade. O irmão falou que em 2020 foi um momento difícil na cidade, e aqui muitas pessoas vivendo momentos de crise, de medo, e isso é natural, né? Quando se envolve vida, é um problema, né? A gente pode resolver tudo que é problema, mas quando chega na saúde, para tudo, né? E principalmente se a pessoa não tem o recurso. Quantas pessoas estão vivendo momentos excelentes, mas, na verdade, a doença, ela traz isso. Uma crise como foi o coronavírus, ele assusta as pessoas, né? E restringe. E aí, em 2020, realmente assim, a gente pôde observar que esses critérios do Ministério que foram dados foram justamente para que a gente suportasse um momento difícil. Nós vivemos hoje, 8 de fevereiro, fez 13 anos na cidade do Rio Grande. Hoje nós somos utilidade pública. Em 2020 nós somos utilidade pública, Ministério Aliança com Deus, somos ligados ao Bom Samaritano, pastor Alex, mas assim, nem sempre foi assim. Em 2020 as comunidades fecharam, sim, os hospitais fechados, as pessoas em casa. E isso foi uma coisa que foi mundial. Pela primeira vez aconteceu que as pessoas entenderam que só Ele é Deus. Glória só a Deus. Ele pode resolver. Glória a Deus. Nosso podcast tem o oferecimento do Ministério do Bom Samaritano na República do Haiti 604. Também temos o apoio do Telecarinho Telemensagens, ali na Saldanha Marinho. O WhatsApp é 32325555. Precisar de uma mensagem, aquelas que tocam o coração, mensagens evangélicas tem também. É só lá conversar com o seu Tony no 32325555 e pedir a mensagem. Irmão David Zoc, presbítero David Zoc, pode se apresentar. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Rápidas palavras me apresentar. Eu sou o irmão David Zoc,
cara simples, pai de família. Não vou falar o nome dos filhos, não posso errar, porque eu tenho mais 3 filhos, posso errar, vou ficar lá, né? Esposo, filho. Sou um cara que gosto do evangelismo, como eu estava conversando do irmão, porque eu fui resgatado, fui apresentado a palavra do Senhor através do evangelismo, através de um pastor numa madrugada. Então gosto do evangelismo, gosto da palavra. Sou professor de escolinha dominical, fiz teologia. Então congrego ali na Rua 4, no bairro Getúlio Vargas, na congregação do BGV, da Assembleia de Deus, pelo pastor Renato. É isso. Glória a Deus. Queria deixar um versículo bíblico muito conhecido, em João 3,16, que nos fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Queria apresentar o presbítero Marcos Freitas. Pode se apresentar, pastor? Paz, meus irmãos, paz a todos. E o irmão acabou de sintetizar o nosso tema, que a razão de ser de estarmos aqui, o fato de Deus ter amado o mundo, e nós temos o dever de contagiar o mundo com essa mensagem, levar adiante esse amor do Senhor. Eu sou o presbítero Marcos Freitas, Primeira Igreja Evangélica Batista de Rio Grande, conhecida como Igreja Batista do Canalete. Atualmente nosso pastor é o pastor Francisco de Assis Sodré Rodrigues, e estou aqui até com uma camisa comemorativa. Nós fizemos 100 anos de missão batista independente na cidade de Rio Grande. 28 de fevereiro de 2026 foi a fundação dessa igreja. O primeiro batismo se deu ali no Saco da Mangueira, na época que poderia fazer batismos ali, né? Porque dizia antigamente que a pessoa entra nas águas do batismo e purifica suas vestes. Hoje a pessoa ia contaminar mais ainda as vestes. Sim, onde foi feito. Mas naquela época era possível fazer o batismo ali. Então, em 1926 começou oficialmente esse trabalho, que já existia antes por meio de uma escola de alfabetização, né? Mas efetivado como igreja. E essa igreja nasceu do desejo missionário, né? Do ardor missionário. Os irmãos da comunidade sueca, da região das missões, que escreveram uma carta para a Igreja Batista da Suécia, para a missão de Orbe, pedindo por favor que viessem missionários, porque várias pessoas vieram da Europa, cristãos, e não tinham igreja, e os filhos estavam se perdendo, não tinha como falar a palavra numa comunidade rural. Eles precisavam de pessoas com sabedoria para poder explicar a palavra. E essa mensagem foi atendida pela missão da Suécia, que enviaram missionários para lá, e pôde começar o trabalho aqui no Rio Grande do Sul e na nossa cidade há 100 anos oficialmente. Estamos aí anunciando a palavra do Senhor. A nossa igreja nasceu do ardor missionário, do ardor do Espírito Santo. Nossa igreja nasceu no fogo, pode-se dizer. E se não fosse assim, não teria durado tanto tempo. E os irmãos que estão aqui, pode crer que enquanto o fogo estiver ardendo, diz a palavra que o fogo deve arder constantemente sobre o altar. Enquanto o fogo estiver ardendo sobre o altar, a obra não termina, porque a obra é de Deus e não do homem. Amém. Glória a Deus. Esse podcast é ao vivo pela Rádio Zona Sul e TV Mar. A partir de amanhã passa na TV Mar, né? E também no YouTube. No YouTube os irmãos também encontram este podcast. Queria pedir para o pastor José fazer uma oração para nós de abertura. A palavra de Deus, ela nos diz que, Provérbios 3, 27, algo muito sério: não detenha dos seus donos seus bens, estando na tua mão poder fazê-lo. Não diga para o teu próximo, volta amanhã, se você tem hoje. E essa oração que nos acompanha, esse privilégio, né, de nós podermos apresentar as petições ao Pai, é algo profundo. Nós detemos de algo que não é nosso, mas já foi passado. Então, eu queria orar pelo pessoal de casa, explicar que, como eu estava falando, o primeiro critério do ministério, e tem que ser o primeiro critério de toda a igreja, tem que ser o amor. O amor, ele é o dom, é dom. Por isso que tu não vai encontrar dentro da Bíblia, ele é fora, ele está fora da Bíblia. Por isso que tu vai ver gente em outras religiões, outros determinados lugares, que elas têm um amor, elas conseguem fazer a obra filantrópica.
né? Diz que sem caridade não se verá Deus, mas também nós precisamos aprender que nós precisamos sim fazer a caridade, nós precisamos ser unidade como igreja, mas nós precisamos entender que unidade não se tem unidade sem mexer a mão no bolso. Eu vejo muitas pessoas, inclusive, agarradas com aquilo que não são delas, e nós precisamos ter essa nova consciência. Os outros 3 critérios que o Senhor me entregou para esse ministério foi a obediência. Como o meu dedo, a obediência é o primeiro critério dentro de uma igreja. Quem não obedece não recebe a bênção, não. A obediência é o primeiro critério. Quando eu obedeço o meu pastor, que eu estou vendo, o meu pastor deve estar me vendo aí, deve estar lá no Rio de Janeiro hoje, é o pastor Alberto, homem de Deus, homem que esteve na frente da Igreja Batista aqui em Rio Grande, hoje está lá. Obediência é o primeiro critério. O segundo critério é o perdão. Muitas pessoas não conseguem avançar dentro do Evangelho porque elas não se perdoaram ainda. Precisa perdoar. Mas o terceiro critério, dentro da Bíblia, nós vamos aprender, assim como o meu dedo, a humildade de reconhecer que sempre vai ser Ele na nossa vida. É Ele que vai fazer. Aleluia. Vamos orar então. Eu convido os irmãos de casa também nesse instante. Você que tem uma dor. Outro dia, quando alguém falou para mim, você sempre fala isso, né, pastor? Se alguém tem uma dor, a dor, ela pode até não se vê a dor. Tem dores que ela na alma, né? Tem dores que ela nos acompanham por muitos anos, mas é um lugar onde Deus proporcionou hoje para que você seja liberado dessa dor. Aleluia. A dor de, sabe, de ir lá no passado e liberar esse perdão e voltar, né? Perdoando e sendo perdoado e fechando essa porta de vez e realmente recomeçar. Nós vamos estar orando então. Senhor, meu Deus e Pai, nesta tarde, Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por esse podcast, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, por esta porta que o Senhor abriu, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Eu visito essa pessoa, Senhor, que está com um espírito de suicídio, Senhor. Essa pessoa, Senhor, que está desesperançada, caída. Essa pessoa que não entende que o seu problema não é maior do que o Deus que nós servimos. Pai, visita, acampa os teus anjos, guarda da bala perdida do homem sanguinário, da peste, fecha pontos de macumba, Senhor, fecha pontos de drogadição, fecha pontos, Senhor, onde, Senhor, não há a tua presença, Senhor, mas traz essas pessoas para a tua presença. Nós amamos, Senhor, nós sabemos que muitas vezes são momentos que estão vivendo nas suas vidas, Senhor, e precisam, Senhor, da tua presença. A tua presença é todo diferencial, Senhor. Visita a igreja espalhadas na cidade do Rio Grande. Pai, que haja unidade, Senhor. Que haja nessa cidade, Senhor, realmente um só pensamento. Senhor, que haja, Senhor, comprometimento, haja renúncia, Senhor. Que não haja comércio dentro da tua casa, Senhor, mas que haja, Senhor, mantenedores que façam, Senhor, a tua obra, Senhor. Visita aquelas pessoas que estão debilitadas, pessoas, Senhor, que se encontram em situação de rua, pessoas que estão ali na pergue, Senhor, estão fazendo mais um presídio, Senhor, e nós vemos ali mais muralhas sendo feitas, Senhor. Não vemos trabalho de ressocialização, não vemos pessoas sendo, Senhor, ressocializadas, Senhor, para que possam retornar para suas famílias, Senhor. Nós profetizamos nesta noite, Senhor, a cura, Senhor. Nós profetizamos a libertação, Senhor. Aonde essa mão estiver tocando, Senhor, nós profetizamos a cura do câncer, Senhor. Senhor, a limpeza ali, Senhor, nos órgãos, Senhor. Senhor, nós visitamos, Senhor, a mente, Senhor. Nós visitamos também todo o espírito contrário na vida dessa pessoa e venha cair por terra, Senhor. Nós profetizamos bênção na nossa cidade. Essa cidade é de Jesus, essa cidade é tua, Senhor. E nós profetizamos um novo tempo nessa cidade, um tempo de avivamento, Senhor, um tempo onde as pessoas irão para o monte, Senhor, simplesmente para te agradecer, porque o Senhor é Deus. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor,
pela viagem que vai se realizar agora em abril. Nós estamos indo a Minas Gerais, Senhor, para levar esse projeto para lá, para que mais vidas sejam alcançadas. Visita, Senhor, a nossa prefeitura, as nossas autoridades constituídas, para que teu nome venha a ser glorificado nesta noite, Senhor. Amém, aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus, amém. Amém. Está conosco aqui o pastor Alex Matos. Grande abraço a todos os participantes deste podcast. E Deus os abençoe neste ID. Também nos assiste o senhor Abade Silva, ele tem uma rádio também, né? Glória a Deus. O evangelista Carlos Rodrigues, minha esposa Cristiane Melo, boa noite, paz do Senhor. Rejane Oliveira, boa noite, paz do Senhor. Aqui trabalhando e assistindo, glória a Deus. A irmã hoje também estaria presente aqui, mas o trabalho dela não permitiu, né? Pastor Solon. Pastor Solon Chaves. Bênção de Deus. Grande pastor Solon. Dago Neves. Grande pastor José. Deus abençoe tua vida. Quem é? Dago Neves. Deus abençoe tua vida, um homem de Deus. Glória a Deus. A irmã Rejane Oliveira pede oração pela vida de Vinícius Carvalho, jovem que está com um problema de drogas, era pastor e está afastado dos caminhos e precisa de intercessão, não está conseguindo, precisa de oração. Glória a Deus. Esse podcast também ajuda muitas pessoas que estão afastadas, aquelas pessoas que não têm coragem de ir num ministério, numa congregação. Eu creio que o podcast tem ajudado a fazer essa obra, né? De chegar naqueles que não têm vínculo. Falando em podcast, falar com o irmão presbítero David Zock. O irmão também era apresentador de podcast, irmão. Eu e minha esposa, nós tínhamos ali um podcast, Conexão Cristã, que ainda os irmãos conseguem ver algumas coisas, né? Pela Conexão Cristã, tanto no Facebook ali, se botar Conexão Cristã, e no YouTube, né? Bênção de Deus. Demos uma parada, né? Tivemos que parar, porque tudo pegou na condição, né? Financeira, tivemos que parar. Mas creio que em breve nós vamos voltar aí. Para honra e glória do Senhor. A gente passa por nós aí na rua, aí só, não, tu irmão, a irmã, por que pararam? Um monte de gente nos questiona e a gente vai voltar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Presbítero Marcos Freitas, poderia trazer uns louvor? Para que nós podemos engrandecer. Pastor Alex me pediu para trazer um violão, para trazer algum louvor. Aleluia, é bom sempre bom louvar. Olha, e tem uma curiosidade, que na nossa congregação lá, né, a gente tinha um grupo de louvor estruturado, que era o grupo Restaura. Sim. Só que todo mundo trabalhava, né? O Mateus, que era o nosso líder, trabalhava na refinaria, então às vezes não podia estar, né? O Anderson, meu sobrinho, era o guitarrista, né? E trabalhava na Taqui do shopping, na época muitas vezes faltava, né? E aí não tinha grupo de louvor, o que fazia? Eu pegava o violão, a minha esposa, a minha irmã ajudavam a dizer que era o grupo Misericórdia. Porque era eu, a minha esposa e quem pudesse cantar, né? Mas é a bênção de Deus, né? Então, Deus. Separei uns louvores aqui que em toda a igreja a gente conhece, né? Sabe? Tem aqueles louvores que eles são tão clássicos que todo mundo conhece, Todo né? mundo conhece. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo
Glória a cantar bem, Deus. vamos fazer uma dupla. Amém. Esse hino, o pastor Alex sempre É muito mexe conhecido, né? comigo. Vamos fazer uma dupla. Quase sempre ele, né? Se eu tiver oportunidade para louvar, é ele. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Queria pedir já para o irmão deixar um testemunho de vida, algo que Deus fez na sua vida e o que Deus pode fazer com o pessoal de casa, aquele que ainda não conhece a palavra de Deus, não conhece o nosso Deus, né? O que o Senhor poderia deixar para que eles viessem procurar essa presença de Deus que a gente conhece, né? Amém. Eu posso dizer que todos nós temos nosso testemunho de vida, mas eu queria falar principalmente com os jovens aí, com os adolescentes, a questão, o poder da Escritura Sagrada na vida de uma pessoa ainda pequena. Quando a gente fala assim, o evangelismo com crianças, a escola bíblica, as coisas assim, a gente diz, mas é criança, né? É um ministério muito negligenciado na igreja, mas a minha avó, ela me ensinou os princípios bíblicos desde criança. E eu lembro que, embora não compreendendo muito das coisas, quando eu cheguei, eu tinha meus 11 anos, perto dos 12 anos, eu lembro que tinha uma Bíblia lá na casa do meu pai. Era uma Bíblia, naquela época as folhas não eram fininhas, era uma Bíblia desse tamanho assim, grossinha, né? E tinha uma capa laranja, né? Uma capa velhinha já. E eu comecei, vou começar a frequentar os cultos. O grupo de jovens era forte na congregação. E aí eu peguei aquela Bíblia velhinha, forrei ela com papel de presente. Naquela época era uma epidemia de Bíblia com papel de presente, né? Hoje em dia parece que é mais fácil de criar as coisas. Naquela época o pessoal reformava e usava até não dar mais, né? A Bíblia inclusive não tinha as duas últimas folhas, né? Apocalipse terminava no capítulo 19. Mas sabe, eu comecei a estudar aquilo e desde meus 12 anos de idade eu venho estudando a Bíblia até hoje, não parei. Aí fiz teologia, fiz cursos e tudo mais, mas o maior conhecimento que eu digo que trouxe mais edificação é estudar a palavra mesmo, a palavra pela palavra. Ela toca, ela impacta a gente. E eu lembro que naquela época, pela minha idade, né, ia recém fazer 12 anos, não queriam meio que me aceitar no grupo de batismo. Não, é muito jovem, vamos deixar para o ano que vem. Aí tinha um obreiro, o irmão Rubens Tunes na época, saudoso irmão Rubens Tunes. Depois ele saiu da nossa igreja, foi para a Assembleia de Deus, foi para a Igreja Batista Conservadora e foi minto, ele foi para a Assembleia de Deus dos Gideões. E foi um missionário no Amazonas, se não me engano, depois. Sim. Irmão Rubens Tunes, ele acreditou em mim, ele disse, não, mas vamos pegar esse rapaz aí, eu vou dar o curso para ele, que a gente tem um curso, né, um manual para discipulado, que é o Princípios da Nossa Fé, né, que nossa igreja usa para discipulados para batismo, né, inclusive se outras igrejas tiverem interesse, é um manual com passagens bíblicas, explica a doutrina da salvação, tudo, né, e é bem interessante. Ele disse, não, eu mesmo vou dar o curso para ele. Comecei atrasado e ele investiu em mim, acreditou em mim, e eu fui batizado naquele ano mesmo, faltava um mês para eu completar 12 anos de idade. E assim, Deus, ele transforma a mente, transforma o coração. Invista no jovem, invista no adolescente, que não é o futuro, é o presente. É verdade. Enquanto a gente pensa, mas meu filho está em casa, está sob o meu cuidado, ilusão tua, teu filho não está sob o teu cuidado. Porque aí fora, na escola, ou até dentro de casa, mesmo na internet e tudo mais, você pensa que o teu filho está seguro, o teu filho não está seguro. Seja um pai, mas seja também um professor. Para as minhas filhas, que hoje, graças a Deus, são casadas, né, com a minha filha mais velha é pastora em Juí, junto com o meu genro, que é pastor também, né? E a minha filha mais nova não é pastora, mas é casada com o pastor Giovanni, pastoreia na Zona Sul de Porto Alegre, e eu fui pai e fui professor das minhas filhas, sempre explicando a palavra de Deus, e qualquer dúvida que elas vinham, né, eu explicava, não enrolava, explicava. Então, você tem obrigação, você é o primeiro mestre dos seus filhos. Tem o pastor na igreja, tem o professor na escola, você tem que ser o primeiro pastor e o primeiro mestre do seu filho em casa, para não correr o risco de perder o seu filho, depois dizer no futuro onde foi que eu errei, né? Então eu sou prova que desde cedo, né, a gente abrindo o nosso coração para ouvir a palavra de Deus, Deus fala. E aquele ardor espiritual, né? Não vou esquecer, meu Deus, a gente fazia as reuniões de jovem, fogo caía. Glória a Deus. Fogo caía, glória a Deus, eu nasci no meio do fogo, pode dizer, né? A juventude é muito espiritual, né? A juventude é muito espiritual.
Conosco presente também o meu cunhado Alex Melo. Este não é cristão ainda, mas Deus vai fazer a obra, eu creio, né? Já está fazendo, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Diego, o Dago Neves, sou o irmão Dagoberto da Coinonia. De Portugal. Isso, Glória a Portugal, Deus. né? Queria pedir Batista para Coinonia. o irmão David trazer uma palavra para nós, uma breve palavra, né? Porque a hora se passa, já são 19 Vamos abrir aqui, precisamos procurar uma breve palavra, está em cima do texto a qual nos deram. E eu gosto muito também de falar para os jovens, né? Tem um testemunho que meu testemunho também leva para o plot jovens, fui curado de um câncer na minha adolescência, só fiz bobagem. Então eu gosto muito de trabalhar com jovens, eu gosto de estar à frente dos jovens, né? Mas a palavra que eu quero deixar, que nós viemos conversando, é: a gente pode contaminar uns outros? A gente pode levar Jesus até aquela pessoa? Claro, podemos, devemos, né? Sim, Devemos. Jesus. Ali quando Jesus... E por que devemos? Porque quando Jesus e seus discípulos estavam ali no barco apavorado, né? Estavam apavorados por aquela grande tempestade, a Bíblia diz que eles, quando vinham Jesus por cima do mar, eles ficaram com medo, de tanto medo que eles tinham daquela tempestade, eles ficaram com medo. Mas quando Jesus se aproximou e entrou no barco, eles perderam medo. Porque Jesus estava no barco. Jesus é a solução de qualquer coisa. Jesus foi a solução daquela tempestade. Jesus é a solução da tempestade de você que está aí do outro lado aí ouvindo. Porque quando Jesus ele entra no barco, Jesus ele entra na casa, as coisas não vão ficar as mesmas coisas. As coisas vão ter que mudar e mudar para melhor. Então deixa Jesus fazer a diferença na tua vida. Deixa Jesus entrar no barco da tua vida. Jesus ainda é o mesmo. Jesus cura câncer, é a sua prova. Jesus ainda conserta casamentos. Jesus ainda conserta drogado. Jesus pega aquele drogado, vira um pastor, faz virar um pastor. Jesus, deixa a palavra transformar a sua mente. Deixa a palavra entrar na tua vida. Porque a palavra diz que a palavra é a que faz toda a diferença. Nós somos gerados pela palavra. A palavra que nos molda, a palavra que nos muda. Nós temos que deixar Deus mudar nossas vidas. Para você que está aí do outro lado aí me escutando, saiba que nós não estamos falando aqui sobre religião, não. Eu não estou pregando religião, eu estou pregando um Deus que ainda salva, que ainda cura, que é o único Deus verdadeiro que quer mudar a tua história. Deixa essa mensagem para o povo ouvinte. Amém. Glória a Deus. Que Deus esteja fazendo a obra, né? O Espírito Santo que está se fazendo presente aqui, que possa chegar até essas pessoas, né? Aquelas pessoas que necessitam de um acalento, né? Que necessitam Porque, irmão, tem muitas pessoas ainda desacreditadas. É Né? verdade. Tem muita pessoa até dentro da igreja, mas desacreditada. Tão dentro da igreja, mas longe de Deus. Por quê? Porque falta nas pessoas contagiar com a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando nós temos a presença do Espírito Santo, a gente traz fruto. E esses frutos, as pessoas têm que ver esses frutos. Amém. Porque através desses frutos, ele vê Deus na minha e na tua vida, eles vão querer esse Deus. Eu queria Deus que ele curou o irmãozinho, eu queria Deus aquele que transformou a vida, o casamento daquele irmão, porque é assim que eles vão conhecer Deus. Amém. Não só de palavras bonitas. Nosso bom testemunho é não as pessoas ver nós em Deus, mas sim ver Deus em nós, né? Ver Cristo em nós, né? O nosso testemunho tem que ter o caráter cristão, Glória a Deus. princípios cristãos. É o princípio que vai fazer que eles vejam Deus nas nossas vidas. Aleluia. Minha filha Janaína Oliveira também está assistindo. Deus faça a obra também na vida dela. Pediu outro louvor para o irmão? Vamos lá, meu irmão. 19h05. Vamos lá, então. 19 horas e 5 minutos. Vamos lá. Eu separei uns aqui que são os básicos, né? Que todos conhecem. Até o pessoal de casa pode cantar também, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava
Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia. Resume tudo, né? Glória a Deus. Fazia tempo que nós estávamos esse louvor. Essa é a palavra todo aquele que respira, louve ao Senhor, né? Glória a Deus. Aqui, Lisete Almeida, glória a Deus. Lisete Almeida é da sua congregação, não? Achei que era. Glória a Deus, a irmã Lisete Almeida que nos acompanha aqui também. Já peço para aqueles que estão nos assistindo, curta, compartilhe para que chegue mais pessoas e mais vidas, né? Para que esse nosso Deus possa fazer a obra através desse podcast, como eu sempre falo aqui, vou tornar a falar de novo, né? Que Deus faça a obra na vida de alguém que nós possamos ver com nossos olhos, né? Não para nossa honra e nem nossa glória, mas sim para a honra e glória do Senhor, né? Glória a Deus por isso, porque quando Deus me resgatou, que eu sou batizado desde 2003, mas eu tive desviado, né? Agora fiz a parte do convidado também, né? Eu tive desviado, eu era de religião, 37 anos de religião, 15 anos de casa aberta, e foi onde eu tive um problema sério e caí na drogadição, né? Com 47 anos caí na drogadição, 43 anos caí na drogadição. Fiquei pesando 56 quilos. E onde é essa Bíblia aqui, que um pastor da Assembleia me deu há muitos anos, muito amigo meu, ela sempre dentro do meu carro, que eu trabalhava de Uber, né? Ela sempre dentro do meu carro, e eu me drogava, parava de me drogar, puxava a Bíblia de dentro do porta-luva, lia a palavra, chorava, pedia para o Espírito Santo me tirar aquilo ali, me tirar daquela vida, né? Pedia para Deus me tirar daquela vida, sozinho do lado do posto de vinho ali na praia, ali é onde o pessoal fez um trabalho. E ali eu pedia para Deus, eu conversando com Deus, chorava, e aí largava a Bíblia, fazia uma corrida, me drogava de novo. Teve evangélicos cristãos, né? Cristãos que disseram que eu não podia estar pegando a palavra de Deus depois de drogado. Mas foi ali que eu abri o coração para Deus me libertar, né? Foi ali que Deus conseguiu me tomar, né? E ali eu fui liberto pela honra e glória do Senhor, né? Amém. Glória a Deus. Tive que falar, né, irmão? Para que esse meu testemunho sirva para aquele que está lá na rua, lá acha que não tem uma saída. Tem uma saída. Procura o pastor José, ele vai abraçar, ele abraça essa causa. Amém. Tem uma saída, porque existe um problema muito grande de as pessoas que estão dentro da drogadição. Tem muitos evangélicos que viram o rosto.
E isso eu digo por mim mesmo, né? Até porque um pouco era falta de vergonha na minha cara mesmo, porque eu conhecia a palavra, né? Então os evangélicos diziam assim: esse conhece a palavra, esse aí não, né? Só que quando eu me vi mal, que eu vi que não tinha mais saída mesmo, foi esse evangelho que eu fui ler, que Cristo conseguiu me resgatar, né? E hoje, para honra e glória do Senhor, eu estou aqui, junto com os irmãos, podendo dividir esse testemunho, né? Queria pedir para o irmão David, se podias fazer uma oração em favor do Vinícius Carvalho, que a irmã Rejane aqui pediu, que ele está na drogadição também, né? Aí se o irmão puder fazer uma oração de intercessão aí, que através desse podcast, que eu tenho certeza que vai chegar nele. Com certeza. Glória a Deus. Senhor meu Deus, eterno Pai, te apresentamos aqui, Pai, a vida desse irmão, ao qual ele está passando por essas situações de droga, e sabemos, Deus, que nessas situações somente as tuas mãos, Pai, para tirar ele desse local. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, vai ao encontro dele, Pai. Tira toda, Pai, essa vontade de se drogar, essa vontade, Pai, que o inimigo bota na vida dele. Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, para a honra e a glória do teu nome, transforma ele, Pai. Cura ele, Pai. Salva ele, Pai, para a honra e a glória do teu nome. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que nós vamos ver ele testemunhando, que nós vamos ver ele sendo um servo de Deus, para a honra e a glória do teu nome, Pai. Assim eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor José, o senhor tem um versículo para deixar para o pessoal de casa, já convidando eles para conhecer esse nosso Deus? Sim, vamos ler esse versículo aqui. Ele, na verdade, ele fez parte da minha conversão, e esse versículo é muito importante, porque ele vai falar de algumas coisas que muitas vezes a gente não consegue entender. Por mais que a gente queira, a gente não consegue. Só Deus para realmente fazer com que a gente venha a entender. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Versículo de número 23. Perdão, 11:28. 11:28. Convite ao discipulado, o segredo do descanso. 11:28. Diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra, ela fez parte da minha conversão. Uma pessoa que no meu trabalho ministrava, havia na minha vida já uma promessa, né? Mas eu vivi o processo, e o processo às vezes é duro. Eu com 8 anos, a minha avó em Jaguarão, ela dizia: vamos dar um passeio, e o passeio era levar comida na rua para as pessoas. Uma carroça, uma senhora de 70 e poucos anos, panelão de comida, latinha de goiabada, suco. Ela levava roupa, ela chamava aquelas pessoas pelo nome, ela chamava a mesa, ali embaixo daquela ponte, ela colocava a mesa. E eu lembro que, fazendo barba, e ela é católica. Por isso que eu digo que é importante a gente sair desse podcast aqui sabendo que a religião não salva ninguém. Eu acredito que as pessoas estão numa caminhada. Hoje eu tenho 38 pessoas dentro de uma casa, onde por algum tempo as pessoas disseram que era impossível.
Quando eu falei dentro da Igreja Batista, Deus me deu uma visão, e essa visão eu vou trabalhar com pessoas em situação de rua, comunidade terapêutica, presídio, hospitais, inclusive o psiquiátrico. Muitas pessoas disseram para mim, tu tá louco, porque vai ser muito difícil. Ninguém pega um preso com uma tornozeleira e leva para morar consigo. Eu digo, a menos que Deus mande. E Deus me deu esse privilégio. E esse privilégio começou com 8 anos. A minha avó, quando ela disse, e agora quem vai continuar? E eu levantei a mão, eu digo, eu creio que vai ser eu, porque ninguém levantava. E eu sou grato a Deus por essa oportunidade, porque a partir daquele momento ali, passou um período, eu acredito que é o processo, demorou um pouco, mas chegou um momento, em 98, eu assumi o projeto que estava na minha vida, né? O propósito de Deus na minha vida, e a partir dali foi muito difícil. Tive pessoas maravilhosas na minha caminhada, não vou falar nomes aqui sob pena de esquecer alguma pessoa e a gente fazer algo, sabe assim, entristecer alguém, mas foram pessoas assim maravilhosas que Deus colocou na minha vida para me ensinar, mas também entender esse versículo. A pessoa que ministrava para mim, ela dizia, enquanto tu não estiver cansado, tu não vai mudar. E ninguém vai mudar, irmão, da situação que está, enquanto achar que consegue. A gente só vai buscar Jesus de verdade quando chegou no fundo do poço. E, infelizmente, aquela frase que diz que é pelo amor ou é na dor, mas geralmente é na dor. E assim foi comigo. Eu acabei quebrando um braço em 3 lugares, eu abri a cabeça, eu sofri um acidente de moto, e quando ali eu saí daquele hospital, eu lembro que eu digo, até aqui eu cheguei, não aguento mais. O álcool estava na minha vida, a droga estava na minha vida, a religiosidade estava na minha vida, e tantas outras coisas erradas. Mas Jesus, ele te dá a opção, mas a consequência dessa opção é nossa. E a consequência estava ali. Era um braço quebrado, a família havia já desistido, e isso eu vejo hoje, que o que era vergonha, na verdade transformou em ministério. E esse ministério, hoje eu sou muito grato a Deus. Eu, como eu disse, em abril eu estou de férias, trabalhei no Polo Laval, trabalhei na IBR, trabalhei na Ecovix, trabalhei em Quip, trabalhei em vários SGS, CETIL, enfim, várias empresas. Mas sempre fiz a obra secularmente. A partir daí, aquela casa foi o caminho da formiga. O caminho da formiga, a formiga vai buscar o alimento e ela retorna pelo mesmo caminho. E assim foi a minha vida até hoje. Eu tenho chorado na presença do Senhor, tenho clamado na presença do Senhor, e eu aprendi que eu não posso reclamar. O grande problema que faz com que as pessoas não avancem é reclamar. Eu parei de ter expectativa do homem, que o homem pudesse me ajudar, que algum ministério grande, igrejas grandes, eu sou sincero, com muitos recursos, carros e dinheiro, mas não enxergo esse trabalho que é fundamental. E esse trabalho é a situação de rua. Não é morador de rua, não existe morador de rua. Existe a pessoa que está numa situação de rua. Hoje, outro dia, quando eu recebi um recado lá dos Estados Unidos, sua foto e da sua esposa está aqui na parede. Eu falei, é para espantar mosca e mosquito? Ele falou, não, é porque o senhor é muito persistente. Eu era mendigo na frente da prefeitura, hoje eu sou soldador aqui nos Estados Unidos. Glória a Deus. E eu quero o seu Pix para mandar um dinheiro aí para o projeto. O projeto ele é totalmente filantrópico, ele subsiste com o recurso deles mesmos trabalhando, eles mesmos estudando. Um rapaz, só para um exemplo, o Natan morava ali na quinta, embaixo do viaduto, chegou na casa com 19 anos, hoje ele está com 24 anos, e hoje ele trabalha
trabalha ali, inclusive está fazendo os prédios no presídio, e à noite ele vai estudar. A formatura dele esse ano fez eu chorar muito, porque me lembrou de como ele chegou ali. E tantos outros que chegaram ali, muitos com tuberculose, muitos na época do coronavírus, com uma situação dificílima, e Deus tem sustentado aquele lugar. Deus tem levado pessoas ali naquele lugar, que elas chegam ali realmente para ser bênção. O problema que eu costumo dizer, e é algo que está em mim, eu não misturo o que é igreja, política é política. E é uma coisa que eu não consigo ver, fazendo L, não consigo definindo direita ou esquerda, eu defino céu. E eu defino que o lugar do político é no púlpito, e o lugar do homem de Deus o político é no palanque, mas o homem de Deus é no púlpito. E eu respeito muito isso. Oro pelas minhas autoridades, todos os dias eu oro, e eu sei que só Deus pode colocar alguém, mas também só Deus pode tirar. Glória a Deus. E eu penso que isso é uma coisa que, no determinado tempo, quando foi 13 anos, alegria para mim vendo ele saindo de manhã. Eu tenho hoje 8 pessoas com tornozeleira eletrônica na casa. 2 pessoas delas estão na Câmara de Vereadores trabalhando, e todos os 2, inclusive o Alcimar, receberam esse mês passado um elogio ali, um certificado por serviço prestado. Então, na verdade, essa palavra, vinde a mim, a vós que estáis cansados, sobrecarregados, é o que eu digo. Para vir até Jesus, a gente chega no limite. A gente não pode ser hipócrita, né? Os fariseus eram hipócritas, né? A ponto de achar que, porque está tudo bem, eu vou ir para Jesus. É muito raro. Tem alguns pastores hoje que dizem, eu não prego para mendigo. Eu ouvi já dizer isso. Eu não prego para mendigo. Não tem futuro. Misericórdia. Eu vi. E de igrejas grandes. Misericórdia. Tá? Porque não tem futuro, não querem. Mas muitas vezes eu aprendi com Jesus, que tem momentos na minha vida, na tua vida, que tu vai entender que Jesus ele não lidava com justiça com algumas pessoas. Porque eles não tinham ainda o conhecimento que era a justiça. Eles não conhecem a palavra. Então tem que lidar com amor. Glória a Deus. As horas já se passam, 19h25. Amém? Então que Deus possa abençoar ricamente o pessoal de casa. Dizer assim para vocês, não sejam pré-conceituosos. Dê uma oportunidade. Talvez alguém na cidade conheça alguém que está dormindo. Quando a minha esposa chegou na minha vida, a pastora Laudirene, ela falou, estou sentindo um negócio por dentro, estou apaixonado. E eu falei, não é normal. Eu gosto de mendigo. Eu sou sincero. Tem uns que gostam de igreja grande, gostam de carro, casa, gostam de, viajar. Eu gosto de mendigo. Porque eu aprendi que o maior tesouro são essas pessoas. Glória a Deus, aleluia. Aproveitar que já estou falando com o pastor José, a irmã Rejane Oliveira colocou, preciso de uma vaga para um rapaz que precisa se internar, toma medicação e ajuda espiritual também. Se alguém souber, me avise. Pastor José. Pastor José está aqui, exato. É só procurar no WhatsApp do... Pode dar o meu zap. Depois eu passo. Só a única coisa, né, que a gente fala ali é realmente uma coisa que eu descobri, irmão, outro dia, e é uma coisa bem interessante, aí pode algumas pessoas até se abismar. Maria não é católica e Jesus não é evangélico. Verdade. Amém? Amém. Nós temos que entender que Maria é serva de Deus e Jesus é Deus. Glória a Deus. Já deixo então o meu agradecimento aos irmãos, agradecer por ter se disponibilizado a fazer essa obra junto conosco e dizer para os irmãos, dar um tchauzinho, né? Começa pelo irmão David. Quero agradecer ao convite, né, pastor Alex, muito obrigado a todos os ouvintes que estão nos ouvindo, e finalizar, deixar para o presbítero ali mais tempo, finalizar dizendo que só Jesus é Deus.
Glória a Deus. Só Jesus é Deus. Só Ele tem a solução para o teu problema. Amém? Aleluia, glória a Deus. Pastor José, um tchauzinho. Que Deus abençoe a tua vida. São palavras duras, mas o mel é bom, mas dá diabetes. Tem que comer um giló. Então, a palavra é dura mesmo. Amém. Mas o trabalho, graças a Deus que tem esse trabalho, juntamente com outras comunidades. E quero dizer para você que está na comodidade da sua casa, para vocês ter essa comodidade, tem pessoas que não têm dormido direito, irmão. Tem pessoas que têm orado, tem pessoas que têm realmente assim feito a obra do Senhor. Glória a Deus. Presbítero Marcos Freitas. Amém. Temos pouco tempo, mas vamos lá então. Quero dar um alô para o nosso departamento de homens da Igreja Batista. Tem os homens de coragem que estiveram quarta-feira passada na comunidade terapêutica Esperança, ali em Domingos Petrolini. E o nosso segundo grupo de homens, ali os valentes, que estarão amanhã na comunidade terapêutica ali do pastor Alexandre, Domingos Petrolini, fazendo o culto, fazendo a reunião. Até sugiro o pastor Alexandre, que é um exemplo de vida para ser chamado aqui. Aleluia. Quem acha que não tem solução, a pessoa que está tirada nas drogas, no vício, aquele ali é um exemplo vivo, que Deus fez na vida daquele homem, na família dele. Vale a pena, porque teve alguém que investiu, porque foi em cima, foi ajudando, né? E uma coisa que também, quinta-feira, o Departamento Social Nazaré, na Vila Brás, ali na avenida, na rua Elmer Coutinho, Engenheiro Elmer Coutinho, né? Tem às 15 horas a reunião, tem várias famílias que são assistidas ali, o irmão Giovanni, a irmã Ana, que são os nossos diretores ali, que o Senhor abençoe. E só uma palavra rapidinha, a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito. A gente não enfia a palavra na marra, no coração de ninguém, né? A gente não pode levar tudo a ponta de faca, que nem o Pedrão que cortou uma orelha, né? Se o Espírito Santo de Deus não entrar no meio, não adianta. Então vamos buscar o Espírito Santo de Deus, que a coisa vai fluir em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixo já o meu agradecimento aos nossos convidados. E também agradeço ao pessoal que nos assistiu e que vai nos assistir pela TV Mar, pelo YouTube. E procure seguir os irmãos aqui nas redes sociais também, né? E eu já deixo um beijo no coração de cada um e pedir para o irmão encerrar louvando ao Senhor. Aí o senhor vai louvando, aí o nosso diretor ali no horário, ele encerra. Amém, vamos lá. Glória a Deus, um beijo no coração de todos e até o próximo podcast. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque